Circle of Inevitability, capítulo 295. Os cérebros são importantes. Sentindo o golpe que trazia o cheiro de sangue e queimadura atrás dele, Lumian rapidamente girou e correu para o beco que levava à Rue du Rossignol. Os olhos negros como o breu do lobisomem estavam injetados de sangue, e seus ferimentos graves alimentaram sua raiva e desejo de matar, dominando a maioria de seus pensamentos. Ele se virou com força e correu para o beco atrás de Lumian. Ao ver Lumian saltar sobre uma barricada à frente, ele fez o mesmo e saltou também. No instante seguinte, avistou uma entrada para os esgotos. Escadas pretas como ferro levavam direto para as profundezas. Lumian habilmente pisou na borda da entrada do esgoto e pulou a armadilha, natural. Bam! O lobisomem caiu no esgoto, encontrando-se na metade do caminho. Seus ferimentos pioraram e sua cabeça girou. Lumian aproveitou o momento para se virar e conjurar corvos de fogo, enviando-os em espiral em direção ao lobisomem, que estava preso na entrada do esgoto. Em meio a um estrondo abafado, os corvos escarlates tomaram conta da área, incendiando o pelo cinza do lobisomem, queimando áreas de sua pele e rasgando mais carne. O lobisomem exerceu força com ambas as mãos e finalmente conseguiu saltar para fora dos esgotos. Lumian aproveitou a oportunidade para fugir, tendo acertado um golpe com sucesso. O lobisomem ficou ainda mais bravo. Tudo o que ele queria era despedaçar Lumian e derramar suas entranhas para os cachorros de rua. Com um swosh, Lumian, que havia corrido para a saída do beco, virou em alta velocidade e correu para a esquerda. O lobisomem o alcançou em alguns passos e seguiu a rota de fuga do alvo. No entanto, uma barricada de quase 1 metro de altura surgiu na escuridão à sua frente. Lumian, já preparado, estendeu a mão e pressionou para baixo, usando a situação para dar uma cambalhota e pular por cima. O lobisomem percebeu isso tarde demais e não teve tempo para outras estratégias. Ele só podia escolher entre pular rapidamente ou bater direto na barricada. Exercendo força nas pernas, ele tentou saltar para o topo da barricada, mas seu ímpeto para frente não pôde ser parado. Antes que ele pudesse pular completamente, seus pés prenderam-se no obstáculo. Tude! O lobisomem caiu da barricada, sua queda o fez ver estrelas. Lumian parou mais uma vez. Com uma mão no bolso, ele olhou para o inimigo. Ao redor dele, uma nova onda de corvos de fogo se condensou e voou em direção à base da barricada. O lobisomem tentou o seu melhor para rolar, mas ainda foi atingido por pelo menos 10 corvos. O ferimento em seu abdômen, que não tinha mais pressão, reabriu, e intestinos fluíram para fora. Só então o lobisomem percebeu que havia caído na armadilha do outro. Ele recuperou um pouco de sua racionalidade e avaliou seu corpo fraco e sua condição instável. Ele apagou as chamas sobre seu corpo e lutou para ficar de pé, tentando escapar. Naquele momento, a voz zombeteira de Lumian ecoou em seus ouvidos. Sua mamãe não lhe disse para não lutar em um ambiente familiar aos caçadores? Você realmente ousou me perseguir na rua Narche e áreas ao redor. Só posso dizer que cérebros são importantes, mas você não tem nenhum. A mente do lobisomem zumbiu e ele ficou anormalmente furioso. Ele sacrificou voluntariamente sua racionalidade e cedeu ao desejo, fortalecendo seu corpo em todos os aspectos. Ele tinha se tornado um lunático. Ele perseguiu Lumian mais uma vez. Ocasionalmente, Lumian parava abruptamente e contra-atacava. Outras vezes, ele se esgueirava por baixo do braço de uma estátua de pedra de um canto. Quando o lobisomem batia em um obstáculo, Lumian se virava e soltava uma saraivada de corvos de fogo carmesim. Às vezes, ele fingia entrar no subsolo, mas ficava de emboscada, esperando o ataque que se aproximava.
À medida que a perseguição continuava, o lobisomem finalmente atingiu seu limite, com seu corpo à beira do colapso. Recuperando os sentidos do seu estado frenético, ele sentiu uma forte premonição de perigo. Tudo o que queria era deixar esta área e escapar do Le Marché du Quartier du Gentleman. Naquele momento, Lumian parou, como se tivesse sentido algo. Ele se virou e sorriu. Ele observou o lobisomem fugir muito mais devagar do que antes, enquanto condensava uma lança branca e brilhante em sua mão. Lumian balançou o corpo e arremessou a lança flamejante. Um raio de luz branca e brilhante riscou o ar, perfurando o corpo devastado do lobisomem, prendendo-o no chão e incendiando-o. Em meio ao incêndio repentino, Lumian caminhou em direção ao inimigo com uma mão no bolso. Corvos de fogo se materializaram atrás dele, assobiando e girando em espiral enquanto se aproximavam do lobisomem. Eles se enterraram em suas feridas, destruindo seu coração, pulmões e outros órgãos. Quando Lumian chegou ao seu alvo, o mutante não estava mais respirando, ele estava morto. Seus olhos estavam arregalados, cheios de arrependimento e medo. Por que você teve que me atacar? Se precisasse de algo, poderia ter ido até o chefe do nosso Savoy Mob, não é? Lumian balançou a cabeça enquanto olhava para o lobisomem. Você planejou me transformar em um fantoche para o assassinato de Gardner Martin? Você realmente pensou tão mal dos mafiosos? Sua confiança o deixou arrogante. Mais cedo, Lumian se preparou para uma batalha difícil. Ele até se preparou para um sequência 6. Sua rota de fuga sempre foi perto da Rue des Blouses Blanches. Uma vez lá, ele poderia chamar a atenção de Franca e fazê-la usar secretamente o sangue do inimigo para lançar uma maldição fatal. Lumian considerou usar a explosão causada por uma bola de fogo na Avenue du Marché para criar comoção e assustar o inimigo se capturar o alvo fosse difícil, mesmo com trabalho em equipe. Mas a loucura do inimigo e o desejo de matar fizeram Lumian duvidar se ele conseguiria pensar racionalmente e terminar a batalha rapidamente para escapar da perseguição dos Beyonders oficiais. Ele mesmo teve que aguentar até o amanhecer chegar. Agachando-se, Lumian vasculhou as roupas do lobisomem, encontrando apenas 3 moedas de ouro, notas queimadas e uma carteira sem nada de útil. Você nunca pensou em me subornar? Você só quer confiar na sua força para me intimidar? Lumian xingou, seu coração doendo. Ele não ficou muito desapontado, pois sabia que as chances desse lobisomem ser um abençoado eram mínimas. Logo, ele poderia secretar uma característica de Beyonder de sequência 7 que incluía características de Beyonder de sequência 9 e sequência 8, valendo de 30.000 a 40.000 Ver d'Or, ou até mais. Ele poderia usá-la para complementar o ramo das sombras, criar itens místicos ou trocá-la por características de Beyonder mais adequadas. Considerando as explosões relativamente fracas que ele causou, Lumian não se demorou na rua. Depois de lidar brevemente com o cadáver do lobisomem, ele o pegou e o levou para a porta dos fundos do Salle de Balbrise. Sarcota e os outros membros do Savoy Mob não eram estranhos à limpeza de cadáveres, colocando rapidamente os corpos dentro de um saco e enviando pessoas para limpar o sangue ao longo do caminho. Lumian jogou o saco na carruagem pertencente ao Salle de Balbrise, com a intenção de encontrar Gardner Martin naquela mesma noite. Durante a viagem, abriu o saco mortuário várias vezes e finalmente notou uma luz verde escura saindo do cadáver, que se fundia com uma presa canina afiada. Depois de alguns segundos, Lumian obteve esta estranha presa verde escura. Depois de pensar um pouco, ele decidiu manter a presa no saco para cadáver e ver o que Gardner Martin faria. Com base no comportamento do comandante, Lumian sabia que ele, sem dúvida, o recompensaria quando chegasse a hora.
Ele poderia entregar a característica de Beyonder do lobisomem, trocá-la por outra ou comprá-la pelo valor de mercado. De qualquer forma, Lumian estava pronto para ser honesto sobre isso. Por volta de 1 da manhã, a carruagem do Salle de Balbrise parou na Rue des Fontaines, número 11, no quartier de la Cathédrale Commémorative. Lumian puxou sem cerimônia a corda ao lado da porta de cerca de ferro, fazendo os sinos reverberarem pela vila de 3 andares branco-acinzentada. Em pouco tempo, um criado de descendência do continente sul chegou e abriu a porta, embora parecesse descontente por ter sido acordado. Quando viu as roupas carbonizadas e esfarrapadas de Lumian e o saco para cadáveres que ele arrastava atrás de si, sua atitude mudou para a de um servo cortês. Lumian levou o saco mortuário para dentro da vila e viu Faustino, o mordomo, que também era membro da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Depois de dar o nó na gravata borboleta, Faustino olhou para Lumian e para o saco mortuário por alguns segundos antes de perguntar surpreso: "O que é isso?" "Um sujeito estranho", Lumian respondeu com um sorriso. Faustino não perguntou mais nada e levou Lumian para a sala de atividades no primeiro andar. Lá, Gardiner Martin, vestindo um robe de seda azul escuro, sentou-se em uma poltrona reclinável e perguntou com um sorriso: "Quem está no saco para cadáveres? Para você vir aqui correndo durante a noite, não parece simples." Lumian desamarrou o saco mortuário e jogou o cadáver do lobisomem e a estranha presa preta e verde no carpete da sala de atividades. A expressão de Gardiner Martin ficou séria com um único olhar. "Um lobisomem." Lumian riu. "Ele veio até mim para perguntar sobre a identidade do chefe do Savoy Mob. Ele até queria me controlar e me transformar em um fantoche." Gardiner Martin assentiu lentamente e disse: "É." Lumian levantou as sobrancelhas e respondeu com um sorriso: "Então eu o matei." Ao ouvir isso, Faustino, o mordomo de pé ao lado do oficial comandante, olhou para o cadáver do lobisomem no chão e depois para Lumian, cujas roupas estavam claramente carbonizadas e rasgadas. Sua expressão não era mais calma e composta. Os olhos de Gardiner Martin se estreitaram. Após alguns segundos de silêncio, ele suspirou e disse: "Infelizmente, você não sabe como canalizar espíritos. Perdemos muitas informações." Lumian queria dizer: "Talvez eu precise de um item místico que possa canalizar espíritos", mas ele estava preocupado que isso ocupasse uma parte da recompensa e fizesse com que o ramo das sombras perdesse sua chance. Gardiner Martin continuou: "Eu providenciarei investigações. Não se preocupe com isso por enquanto. Eu o informarei quando você precisar executar sua missão." "O que ele está planejando?" "Ele não parece simples." Lumian olhou para o cadáver do lobisomem e deliberadamente expressou sua confusão. Gardiner Martin balançou a cabeça. "Ainda não tenho certeza." Ele então olhou para Lumian e perguntou com um sorriso: "Você quer essa presa de lobisomem ou outra coisa? Quais são as opções?" Lumian não se conteve.